Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Fernandes, terapeuta integrativa, apresentadora, e estou aqui mais uma vez com um convidado muito especial. E eu chamei esse convidado para tomar um chá comigo, e hoje o chá vai ser de cravo. Já falo para vocês qual o benefício do cravo. Tudo bem com você? Estamos aqui com o convidado Leandro Alface. Leandro, seja muito bem-vindo. Tô muito grata por você estar aqui. Vai contribuir muito com meus ouvintes, com meus seguidores. E eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Leandro Alface? Primeiro, Aline, muito obrigado. Nossa amizade é recente, né? Porém, parece que já a conheço há muito tempo. Então, gostaria de agradecer primeiramente a você, aos ouvintes, né? Por essa oportunidade de bater o papo. Uma das coisas que eu mais gosto é conversar, né? Bater papo, trocar ideia para a gente poder crescer, né? Espero que seja um bate-papo que eu possa render o máximo possível para contribuir com a sua audiência. Bom, eu sou o Leandro Alface. Como a gente estava conversando, o alface não é sobrenome, né? Ele é derivado de um bullying, então eu venho todo nessa ressignificação. Mas eu me considero uma pessoa cristã, sou marido, sou pai, sou empresário, sou empreendedor, né? Eu tenho uma formação, sou profissional de educação física, atuo aqui em Pirassununga, né? E o que eu gosto de falar muito é que eu sou um livre pensador espiritualizado. Que coisa boa, Leandro. Muito bom ter você aqui, saber um pouquinho. A gente te trouxe aqui para saber a sua história, impactar vidas, trazer muita informação para expansão da consciência, né? Porque o nosso intuito aqui, o meu intuito, é levar informações para agregar na vida de vocês, nutrir corpo, mente e espírito. Então, hoje o Leandro com bastante informação, né, Leandro? Vamos passar aí para os meus seguidores, com muita gratidão, muito amor, que a gente faz todo esse trabalho aí de levar informações para vocês. Vamos expandir essa consciência da melhor forma, tomando um chá comigo. Ah, Leandro, você já ouviu falar? Tá gostoso o chá? Bom, tá uma delícia, chazinho de cravo. Eu tenho o hábito já de consumir cravo da Índia de manhã, né? Isso é bom. Que é antibactericida e tudo mais, Exato. né? Antioxidante, então faz parte do meu dia a dia já. Só que aí eu mastigo, não faço chá, né? Não tenho muito tempo pra fazer o chazinho, mas gostei muito dessa opção do chá. Então, ele ajuda na saúde bucal, né? Você mesmo falou, mastiga, na digestão, como você disse, é um antioxidante. Então, gente, vamos fazer um chazinho para poder agregar aí a saúde. Tem muitos benefícios. Depois vocês verificam, façam um chá aí e senta e vem assistir aqui o chá comigo. Muito bom. Então, Leandro, Leandro, a minha pergunta que não quer calar. Além da sua ocupação que você falou, né, que você tem academia, como que você hoje é a sua profissão? Você atua na sua profissão? Como você faz? Bom, eu tô atuando como profissional de educação física tem uns 16, 17 anos mais ou menos, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar várias modalidades, né? Então, eu queria me desprender do trabalho, já queria começar a atuar, né? Então, eu comecei da personal na casa das pessoas. Depois eu passei, quando eu me formei, eu comecei a atuar como personal em academia, né? E também tive a oportunidade no meio desse caminho de ter o convite de trabalhar com o Pilates. Naquela época, o Pilates ainda não era tão difundido como era hoje, né? Então eu falei assim, eu quero ingressar, quero entender como que é. E não à toa que as pessoas acham que o meu estúdio eu só ofereço Pilates, né? Mas o que eu acabei Olha, fazendo? Eu fiz uma conexão entre todas as modalidades que eu já participei, do que eu já fiz, do que eu entendo, do que eu estudei, né? Então, se a gente fosse fazer uma nomenclatura, o que eu entendo que é um treinamento integrativo. Por quê? Qual é a base? A base é uma observação do praticante. Então, eu observo o meu aluno, eu vejo o que ele está necessitando. E a partir dessas necessidades, a gente faz a prescrição dos treinamentos. Seja ele no Pilates,
seja ele no treinamento de força, seja ele no treinamento funcional, para a gente melhorar a funcionalidade do dia a dia. E aí a gente tem um treinamento aeróbio também. E com tudo isso, né, a gente também faz uma análise de se ele tem dor, como que ele tá, como que tá o emocional, como que tá a mentalidade, né? Então, por quê? Eu acredito muito que a atividade física, hoje, ela entra na minha vida como um coadjuvante. Eu acho que o protagonista é a mentalidade. Então, se eu não tiver uma mentalidade, eu vou estar fazendo as coisas, posso até ter um pseudo resultado, porém não vai me saciar. Então, o que eu percebo? Percebo que as pessoas precisam estar conectadas com ela mesma. A partir delas estarem conectadas com elas mesmas, elas vão começar a desfrutar de uma consciência maior. Então, dentro de uma consciência maior, ela vai saber que ela precisa fazer atividade física. Ela vai saber que ela não precisa de um profissional, assim como eu era personal, que ficava ali cobrando tudo mais, né? Que, na minha ver, desculpe os profissionais, tá? Mas não são todos, porém, uma boa parte trata o seu aluno como filhinho. Ao filhinho da mamãe. Então procura um personal, porque é difícil, né? Então eu me desconectei muito desse campo, né? A gente foi trabalhar com aulas em grupo, porque eu acho também o ambiente ele é muito importante, né? Pra gente solidificar amizades, pra pessoa às vezes ter um motivo, um bom motivo, né, para sair de casa, nem sempre para aula, né? Para tomar um chá, né? Para ir tomar um café, para ir passear, né? Então criar um ambiente de relacionamento saudável primeiro de tudo, né? Mas o que vai circundar todas essas possibilidades é a consciência do aluno. Eu recebo pessoas que só pagam, não estou presente de fato, né? E aí não existe mágica. Se eu não estou presente comigo mesmo, né? Não adianta falar assim, olha, eu me inscrevi lá no vestibular, eu me inscrevi no concurso, porém não estudei. E achar que no dia eu vou receber uma iluminação, porque eu tinha direito disso aqui. A minha prosperidade estava olhando para esse concurso, então me inscrevi. Mas cadê a parte de estudar? Né? Então eu acho que esse momento, esse movimento, como você gosta de dizer, de despertar, é o que eu mais gosto de fazer, né? Através da atividade física. A gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas a olharem a vida diferente. Entendi. Muito legal isso que você falou, muito importante. Olha o diferencial no seu trabalho, né? Você integra, não é uma coisa engessada, isso, né? E você tem um olhar para individualidade. Isso é muito importante, né, Leandro? Esse é o diferencial de cada profissional, né? Então, aqui eu gostaria de saber, por exemplo, o que você faz com os seus alunos para motivá-los a ter inspiração a fazer aquela atividade? Porque a gente sabe hoje da dificuldade que tem pessoas que odeiam fazer exercícios. E só que hoje a gente vê que os exercícios, eles são muito importantes para a saúde do corpo, da mente também. Então, o que você usa? Você tem técnicas? Como que você faz todo esse trabalho diante dos seus alunos com esses desafios? Bom, é uma pergunta complexa, né? Mas eu entendo que dentro dessa complexidade, o meu maior ponto é ajudar as pessoas a encontrar o que estão travando elas, né? Por que o exercício é difícil? Por que é difícil? A gente não tem, porque é fácil para umas pessoas e é difícil para outras, né? Isso está dentro da individualidade. Porém, a individualidade só acontece mediante os ambientes que eu frequento. Então, por exemplo, como eu quero que o meu filho não tome refrigerante se eu tomo? Como eu quero que o meu filho não fume se eu fumo? Como é que eu quero que o meu filho fique livre de qualquer vício alcoólico se eu bebo na frente dele, né? Então, nós temos que fazer um mergulho. Então, aos poucos, a pessoa... Por quê? Eu ofereço uma aula experimental. E essa aula experimental, a pessoa vai entender
o meu profissionalismo. Porque em uma aula a gente não resolve nada. Claro, né? Ela vai sentir ali, né? Exatamente. Naquele momento. É aquela troca de energia. Sim. Se eu fico ou se eu não fico. A partir desse momento que ela ficou, eu já estou analisando ela. Então, de uma forma geral, com perguntas simples, bem direcionadas no meio da conversa, eu começo a identificar se essa pessoa teve problemas na infância, se ela teve algum problema com atividade física, se ela sofreu bullying, se ela não tinha coordenação motora suficiente, ela não foi bem trabalhada, se os pais gostam, se os pais não gostam, se os pais apoiam. É tipo, vamos dizer, uma anamnésia. Perfeito, perfeito. Anamnésia. Exato. A gente, de uma certa forma, a gente vai fazer essa análise, né? E que essa análise vai se estender enquanto o aluno estiver lá. Porque muitas vezes eu consigo destravar alguma coisa e outras ficam um pouquinho mais engessadas, ficam escondidas, né? Então, o que a pessoa vai oferecer pra gente? Ela vai oferecer o que ela tem naquele momento. Mas conforme você vai tirando as pétalas, vão tendo outras por baixo, né? E aí a gente vai entendendo quem é a pessoa de verdade. Só que qual que é o maior desafio? O maior desafio é trazer uma didática para que ela perceba quem ela é de verdade, né? E aí tem pessoas que começaram a fazer aula e pediram um novo passo. Eu falei, não, o próximo passo é você procurar uma terapia. Porque um terapeuta, né, um psicólogo, uma pessoa que seja competente na área, vai te ajudar. Porque aqui eu tô como, entre aspas, um mensageirinho do caos. Eu vou trazer o rebuliço na sua vida. Para que você perceba aonde estão os seus problemas. Para que você possa, a partir disso, começar a tratar. Aí, fantástico, né? A gente trabalha em conjunto. Eu falo, a gente não está sozinho. Porque, como você disse, cada profissional está na sua área. Só que você já consegue ali, com uma bagagem a mais, Leandro, você consegue ter percepções, talvez que o próprio, o seu... como é que fala, Leandro? Meu aluno? Seu aluno, isso. O seu aluno ali que nem percebeu, porque está no inconsciente dele, o porquê daquilo. E aí procurar ali. Tanto é que eu gostaria de ver com você que a gente acha que é muito importante a gente trabalhar em conjunto, por exemplo, igual você. Você é profissional, você é um personal, né, diferenciado, né, que traz aí um olhar diferente para agregar com seus alunos da melhor forma. E aí é importante a alimentação. Como que você trabalha diante dessa alimentação com o seu aluno? Você os motiva, dá aí os caminhos para ele, lógico que depende só dele, mas como que você faz isso? Mas é importante também um nutricionista acompanhá-lo. O que você me fala? Olha, eu tenho alguns casos, né, que as pessoas chegam bem travadas, né, bem enrijecidas, né, sem acreditar em muita coisa, né, e conforme a gente vai avançando, a gente consegue abrindo espaço para as pessoas, né? Abrindo espaço para as pessoas, a gente tem a adquirir a confiança dela, né? E aí eu vou ditando os passos. Então, vou tentando pegar cada um o seu time, né? Para que a gente possa falar assim, olha, agora é hora da gente procurar um nutricionista. E aí a pessoa, entre aspas, já está amolecida um pouco, né? E aí a gente consegue fazer essa inserção de um novo profissional. Por quê? Olha só, muitas vezes, o que acontece com a atividade física principalmente, né? As pessoas acham que é muito fácil, é muito simples a atividade física. Eu tenho uma empresa, né? Faço parte de uma empresa que chama Ativamente, né? Então somos um grupo e que nós nos dedicamos a inserir pessoas dentro da atividade física, né? Por quê? Porque a gente precisa cada dia mais de frentes maiores, né? E olha só o que é interessante. Muitas vezes a pessoa fala assim, sai dessa cama, vamos, levanta, pega seu tênis, vai começar a caminhar. Só que a pessoa tá ali e como a gente às vezes cai no esquecimento, muitas vezes ela não sabe porque ela não tá caminhando, porque ela não tá correndo. E aí ela sofre essa injeção, possivelmente, de ânimo, né? E o que acontece? Essa motivação, o motivo para a ação. Então a pessoa mexeu comigo. Pô, é verdade.
Eu preciso sair daqui, eu preciso fazer uma atividade física. Porém, olha que engraçado, às vezes ela tem um problema que já vem desde a infância, que um profissional não observou, né, dentro da escola, ou um médico, ou a própria família. Então, por exemplo, a maior parte da obesidade infantil, né, se não for dentro dos aspectos da família, do próprio ambiente, que às vezes pais acima do peso vão gerar crianças acima do peso, né? Se os pais estão em forma ou não têm uma obesidade, o que vai acontecer? Essa criança está aumentando o peso. Você pode ter certeza que um dos problemas que ela tem é o joelho genovalgo. Por quê? Porque o joelho naquela Vzinho, né? A perninha faz o Vzinho, eu não consigo correr. E aí ela começa a sofrer bullying, porque ela não vai ter coordenação motora para estar com as outras crianças. Então, o que acaba acontecendo com isso? Ela começa a se excluir, ela começa a procurar atividades que não fazem, não usam muito o corpo, né? E sim mais a intelectualidade. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes essa pessoa tá ali, sentada no sofá, e ela vai e ela tem um desconforto. Aí tem dor no joelho. E aí imagina a sensação que ela vai. Nossa, o cara falou que era só levantar, pegar as minhas coisas e fazer atividade física. Só que nem isso eu consigo. Então, eu preciso me posicionar de uma forma, não como incentivar. Claro, as pessoas não fazem por mal. Porém, eu preciso saber quem que está recebendo essa mensagem. E o quanto mais sutil for esse convite às pessoas, mais eu começo a ganhar a confiança delas, né? Então, eu preciso ter a confiança das pessoas. Eu costumo perguntar, você sabe por que existem milhares de atividade física? Que é justamente para as pessoas praticarem alguma. Então, eu preciso praticar alguma. Eu não preciso praticar a mesma que você pratica. E vice-versa. Só que eu preciso fazer alguma coisa. Até mesmo, né, Leandro, eu observo muito que tem pessoas que se adaptam em bike, outras se adaptam numa musculação. Então, é muito individual. Eu falo, não fique parado, né, Leandro? Movimenta-se, vê o que seu coração vai vibrar, aquilo te traz prazer e vai fazer. O que não pode é ficar parado. Agora, uma observação, Leandro, você me corrige se eu estiver errada, mas hoje em dia a gente tem que olhar, porque tem pessoas que até desejam, mas o corpo não responde. Talvez é até uma desnutrição e a pessoa acha que é uma depressão. Sim. Então, esse olhar com carinho integral que eu falo, né, que você olha a pessoa como um todo, ajuda muito, auxilia muito, aonde você, junto com o seu aluno, vai procurar ali a melhor forma de estar desenvolvendo e ter resultados positivos. Então, que bom que o seu trabalho é ligado ao olhar íntegro, né, de todos os campos e você encaminhando, né, o seu aluno aonde você sentir junto com ele para um melhor resultado, você fazendo na sua academia, porque você depende do outro também, né, para poder ter um bom resultado. Então, parabéns mesmo. Agora eu quero saber de você o que ativou você a ser um professor de educação física. Porque a gente sempre passa por uma dificuldade na vida que fala, eu vou ser isso. A gente não quer ser à toa, tem alguma coisa por detrás disso. Então, o que levou ao Leandro hoje ter essa profissão? Olha, eu não acredito em acaso. Há um tempo atrás, há uns 6 meses mais ou menos, eu fui entender que a maior parte das pessoas que procuram cursar a educação física, eu não consegui achar sobre a fisioterapia, porque são algo similar, né? Mas as pessoas que procuram muito pela educação física, cursar o curso de educação física, são pessoas que têm uma facilidade em lidar com o seu próprio corpo. Mas essa desmistificação de lidar com o próprio corpo indica muito o quê? Uma pessoa empreendedora e não só ligada ao meio da educação física. Por isso que muitas vezes você encontra profissionais de educação física desajustado dentro da profissão, porque foi um convite pelo corpo, porém ela não tinha aquela essência. Então eu acredito que eu corri muito tempo, fui fazer a faculdade tarde. Eu fui fazer a faculdade com 24 anos,
Comecei a fazer a faculdade com 24 anos. Então, de certa forma, eu só fui fazer a faculdade de educação física porque eu tinha certeza que eu não precisaria dar aula na escola, porque eu tive muitos problemas com a escola. E não era um lugar que eu queria estar, não era um lugar que eu queria investir minha energia. Porém, eu entrei, né, para ser profissional de educação física, para ser preparador físico de futebol. Eu desejava muito, né? Porque eu tive o meu pai que foi quase jogador profissional, jogava muita bola. Eu sempre gostei do futebol, né? E eu falei, nossa, eu gostaria muito de ser um preparador físico. Porém, como nada é por acaso na nossa vida, eu fui percebendo esse outro lado da saúde. E olha só que interessante. Isso é uma conclusão minha. Eu não vi em nenhum lugar, tá? Acho que de tanto eu me dedicar à saúde das pessoas, então eu entendi que faltava um tato maior para com as pessoas que necessitavam de saúde. Só performance, estética, performance, estética. E ninguém olhando para a saúde. Então eu comecei a destinar o meu olhar para a saúde, né? E eu fui tão feliz nisso que fui indicado, hoje sou indicado, né, para cuidar de jogadores profissionais. Então, aquele meu desejo quando eu entrei na faculdade, ele é tão realizado que os profissionais que jogam, que atuam no futebol, existem algumas outras profissões também que me procuram, né, ligados ao esporte. Porém, os profissionais do futebol, eles me procuram para fazer a entre-temporada ou a pré-temporada. Então, até nisso eu fui feliz, né? Mas, respondendo a sua questão, eu acho que o meu tato empreendedor, né? E possivelmente o meu olhar para a saúde me trouxe como profissional de educação física. Que coisa boa, tá vendo? Vocês profissionais aí, ó, da área esportiva, Leandro tá aqui. No final nós vamos deixar aqui também as suas redes sociais, viu, Leandro? Você vai me falar onde que situa a sua academia. Perfeito. Muito bom. Leandro, eu tô sabendo que além, né, dessa sua profissão, você gerou outros caminhos na sua vida que para impactar pessoas. Me fala um pouco disso, eu tô sabendo que você é escritor. É algo que já era aquecido no meu coração. Porém, né, vale muito eu ressaltar aqui, porque muitas vezes as pessoas que estão nos acompanhando aqui sofreram ou estão sofrendo o que eu passei, né? Eu não fui aquele bom aluno na escola, segundo a educação, né? Então eu era destratado dentro da escola, né? E uma das piores matérias que eu tinha dificuldades na escola é o português. Então eu falava assim, como que eu quero ser um escritor se eu era muito mal de português? Como isso vai acontecer? Então na minha cabeça ainda não fechava algumas peças assim do quebra-cabeça. Mas era um desejo muito grande que eu tinha. Na pandemia, né, naquela reclusão, eu peguei a Covid e aí eu comecei a escrever. Escrevi o meu primeiro livro ali, né, que eu estava isolado. O meu filho e a minha esposa não pegaram, né, então eu me isolei dentro do escritório. E aí eu comecei só a deixar fluir, né? Só que de lá para cá são 5 anos, né? E só deu certo esse ano. Então eu falo que hoje eu sou escritor pela minha persistência. Porque eu mandava muitas vezes o meu original para N editoras e eu nem tinha resposta. E aí eu falava assim, nossa, mas... Aí lembrava, né? Mas você nunca foi um bom aluno, né? Mas eu falava assim, não, pô, peraí. Né? Então eu ficava com essa briga. Eu precisava ajustar isso dentro de mim, né? E aí cheguei o final do ano passado, dentro de uma crise de burnout, né? E eu tirei uma semana de descanso e aí aquele desejo de novo, né? Que eu falava assim, não vou mais escrever. Aí tá bom. E aí veio aquele desejo ardente de novo. Aí eu sentei, né? Em 3 dias e meio eu escrevi o livro.
Olha. E aí, a partir do momento que eu escrevi, beleza. Aí minha esposa falou assim, e aí? Não vai tomar partido? Não vai dar sequência? E aí é onde eu comecei a enviar. E de tamanha surpresa, quando a editora... Geralmente eles mandam, né? Você tem de 3 a 6 meses para receber o retorno. O meu retorno veio em 8 dias. Que E aí, bênção. o livro, ela considerado dentro da editora ali, pelos parâmetros da editora, como categoria 1. Era uma prioridade da editora. Então, ele foi tratado como prioridade e a gente expôs o livro até na Bienal do Rio de Janeiro esse ano. Olha, Então, parabéns. muito obrigado. Leandro, parabéns mesmo. Tá vendo? Isso tudo inspira as pessoas não desistirem dos seus sonhos, gente. Tá vendo? Persistem. Seu coração vibra. Ele sabe o que você gosta, o que você quer. Mesmo que igual o Leandro, né? Tinha lá suas crenças de infância na escola, pelo fato, até professores, né? Vindo até deles, né? Que fala pra gente. A gente não pode comprar essa ideia. Não somos o que os outros falam. Então é isso, a gente sempre reconectar com a gente, com o verdadeiro eu que a gente... Eu sou o verdadeiro eu sou, que é perfeito, maravilhoso, né? Filho de Deus perfeito. Então a gente tem que reconectar com essa essência verdadeira. Foi o que o Leandro está fazendo e fez, né, Leandro? E tá com um livro lindo. Como chama o seu livro? O livro, até peço desculpas, acabou as minhas unidades em casa, graças a Deus tem sido um sucesso de vendas. Que coisa boa. E a gente recebe, vai acabando, né, rapidamente. O livro ele se chama A Arte de Desconstruir. E dentro desse livro, né, eu posso falar um pouquinho? Claro, por favor. Eu não vou falar em si do livro, mas eu vou falar a motivação do livro. Eu vou te cobrar o meu, hein? Perfeito. O livro, ele é baseado muito naquelas necessidades que eu tinha. Porque hoje eu sei que eu tenho o TDAH, né? Mas antes eu não sabia e para mim eu não conseguia ler, né? Só que de tanto persistir, eu comecei a encontrar os tipos de leitura que eu gostava. Porque dentro da faculdade, eu li assim, ao longo, né, de 4 anos, uns 90 livros a mais do que foi passado dentro da faculdade. Então era o que me chamava muita atenção. O que acontece? Eu comecei a perceber que determinado tipo de leitura me chamava a atenção. Hoje eu sei que é o hiperfoco naquilo que eu gosto, né? E que me distanciava de toda a matéria que eu passava na escola, né? Então eu comecei a pensar, programar algo que fosse similar, porque quem fala que as pessoas que falam que não gostam de ler não tiveram o estímulo certo, né? Então são histórias, né, de como desconstruir as nossas crenças, o que a gente aprendeu, a tudo aquilo que está dogmatizado em nós, para que eu possa falar assim, olha, isso aqui tá um pezinho a mais. Eu não acredito mais nisso. Desprende. Então, a gente tem uma tríade ali de aprendizagem, desaprendizagem e reaprendizagem. Então, tem algo que eu preciso esquecer para dar lugar para o novo. Só que só entra o novo a partir do momento que o velho vai embora. E aí, então, a gente passa, né, com histórias reais no livro, contando um pouco de situações. Mas para quê? Para que as pessoas possam se conectar com as suas próprias histórias. Então, a partir do momento que eu estou lendo ali, opa, pera aqui, eu já passei por algo também assim. A pessoa começa a olhar, fala, opa, eu sou capaz também. Então, não é uma inspiração, mas é um apoio para que as pessoas possam se colocar. Porque muito a gente valida a história dos outros. E pouco nós validamos a nossa própria história. Então, o livro nada mais é do que um convite para as pessoas a desconstruírem tudo aquilo que está emperrado, tudo que está encalhado, que é ferro velho dentro do meu ser, para dar espaço para o novo. E um convite também para olhar para suas próprias histórias.
Porque às vezes as pessoas elas não olham para suas próprias histórias. E que a gente olha para os grandes players hoje, né, da mídia, né, os influenciadores, né, nossa, que história. Mas muitas vezes se eu parar para analisar, eu tenho histórias iguais, se não maiores de superação que eles, né? O que eles fazem é empacotarem essa história, né, para que seja algo de venda, né? Mas que nós não damos valor na nossa própria história. Então esse livro, ele vem muito nesse sentido, né, das pessoas a conseguirem a desconstruir, né, coisas que estão ali emperradas para dar lugar para o novo. Que coisa boa. Ele chama A Arte De Desconstruir. Desconstruir. Perfeito. E aonde encontra esse livro, Leandro? Hoje, o meio mais fácil de encontrar o livro é na Amazon. A Amazon tem a minha editora, que é a editora Sim. Apris. Sim. Né? Ela é a maior loja, né, de livros dentro da Amazon. Então, o livro é disponível por lá. Quem é de Pirassununga, fica o convite. Só me manda uma mensagem, tá? E eu faço até o autógrafo para vocês. Ai, que coisa boa! Então, e eu tô sabendo que é um preço bem acessível, que coisa boa. Gente, vocês precisam mesmo, eu não li, mas eu vou ganhar o meu e vou ler. E depois eu dou um feedback do livro, que eu tenho certeza que é maravilhoso, que vai contribuir muito com a minha vida, porque eu falo que a história do outro, ela nos traz muito conhecimento, e eu falo que a gente cresce através de dores, né, ô Leandro? Então, com as dores do outro, eu não preciso passar, eu posso aprender. Perfeito. Então, isso é maravilhoso mesmo. Agora, eu quero saber de você, o que te inspira, o que é que te motiva? Você segue alguma religião? Como que é esse trabalho da sua espiritualidade? Porque a gente precisa muito de uma conexão que tenha uma alta vibração para a gente poder seguir essa caminhada, essa jornada, né? O que você me fala? Você segue alguma coisa? Eu posso dizer que eu também sou um fruto da religião dogmática, né? Eu venho do catolicismo, né? E aonde boa parte da minha vida eu adquiri o medo de Deus. Que ele castiga. Isso. Aquelas falas, né? Eu entendo hoje, Que antes nos de mais limita. nada, que eu acho que a religião ela é benéfica. Ela tem o seu papel dentro da nossa sociedade, né? Então, as pessoas, elas precisam... Muitas pessoas, elas precisam de uma religião para prestar contas, né? Para que se mantenham na linha, né? Sim. Porém, a partir de um determinado momento, eu já não estava mais satisfeito. Porque eu tinha questões, inclusive quando eu fazia o catecismo, mal resolvidas ali, né? Então eu fazia perguntas, o pessoal fazia até corrente de novena para mim, oração, porque falava que eu estava com o diabo, por causa das perguntas que eu fazia dentro da sala, né? Então que aos poucos você vai sendo mais uma vez, não só na escola, né? Mas também dentro da religião. Então eu estava sendo tolhido de todas as formas. Até dentro de casa mesmo. Exatamente. E num determinado momento eu tinha a crença de tipo, eu preciso de algum lugar. Eu preciso. E aí então eu comecei a me permitir conhecer, né? Eu entrei muito pelo espiritismo, né? Fiquei um tempo, acho que uns 3 ou 4 anos dentro do espiritismo. Eu vi o tamanho da grandiosidade que é a espiritualidade. Só que como o espiritismo, ele é uma ordem assim que limita por conta dos seus praticantes, né? Sim, sim. Eu me desprendi de uma forma por completo. Então eu gosto muito do espiritualismo. Eu entendo a espiritualidade como algo, uma conexão direta, né? Eu entendo também para as pessoas que eu quero fazer isso aí, né? Eu quero me libertar. Porém, a responsabilidade é muito maior. Porque é a ligação direta com você e o divino. Então, se você não segue o caminho, não vai ter ninguém para te cobrar. Né? Então, é uma autocobrança. E eu gosto muito de transitar entre os conhecimentos. Então, o hinduísmo, o budismo, o espiritualismo em todas as suas faces, né? Eu gosto de conhecer. Porque
se você souber aproveitar o melhor de cada uma, a gente tem o exato. nosso crescimento. É Né? verdade. Eu me cobro muito, né? Para até ruim dizer que é uma cobrança de crescimento, né? Mas é o jeito que eu tiro o meu conforto para que eu possa continuar crescendo, né? Mas o que que é crescendo, né? A gente, no meu entendimento, quanto mais eu cresço no sentido de expansão da consciência, mais eu tenho que trabalhar a minha humildade. Porque de tudo isso eu entendo que o respeito é o que mais edifica. Porque eu não me permito determinados pontos, mas eu preciso respeitar a decisão da outra pessoa. Se ela quer ser daquela forma, eu preciso respeitar. Por mais que aquilo esteja fazendo mal para ela mesmo. Mas que nem, por exemplo, né, eu como sou um grande fã de Jesus, né, eu fico pensando assim, nossa, 2000 anos atrás, se nós estamos assim, imagine como era naquela época, né? Pesadíssima, uma tirania gigantesca, né? Então, se a gente olhar, a gente fala assim, nossa, estamos passando um momento crítico aqui no Brasil e de uma forma geral no planeta. Porém, já foi pior. Já foi muito pior, né? Então, se ele respeitou, se ele só veio trazer uma palavra, um conhecimento, né? E oferecer o seu campo energético para que as pessoas se assimilassem com aquela energia, né? Quem sou eu para querer mudar alguma coisa, né? Então eu tenho que respeitar. Mas a mim, eu sempre estou em busca de melhorar. Sempre há algo a melhorar, né? Claro, é isso mesmo. Nossa, é muito bom a gente. Eu falo, não precisa, segue aquilo que você se sente bem. E a gente aprende com tudo ali. A gente tem que sempre fazer perguntas. Você me fala uma coisa que a gente talvez perguntar incomoda muita gente. Mas para quem sente no coração. Porque eu só expandi hoje, eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje, Leandro, porque eu fiz perguntas. Eu sou curiosa. Então, a gente tem que ser curioso mesmo, a gente tem que perguntar, porque senão a gente fica refém, né? A gente fica aprisionado. E quem fica aprisionado, a gente não consegue nem fazer escolha, a gente tem que viver naquilo. Então, vamos fazer um movimento, observar, ver aonde a gente está, aonde a gente quer chegar. E a gente quer trazer aqui histórias e também conhecimento para que vocês também possam refletir aí, né? Então, da melhor forma, eu e o Leandro aqui, nesse bate-papo gostoso, né? Tomando um chá. Falar nisso? Vamos lá. Vamos lá. Um chazinho de cravo. E eu gostaria aqui, meu auxiliar está aqui, o Rony, né? A gente até brincou, né, Rony, com você, que nós estamos fazendo aí todo um movimento, né? E eu pergunto ao Rony se ele tem alguma coisa que ele queira saber do Leandro, alguma pergunta. Aproveitar o Leandro que ele está aqui, com toda essa bagagem de conhecimento, tomando chá comigo. O que você gostaria de saber? Ô, Leandro, tudo bem aí? Tudo bem? Satisfação mais uma vez, Rony. A satisfação é minha. Cara, tem alguma pessoa assim que você trabalhou toda essa integratividade com ela, que deu super certo, que você se orgulha? Conta um pouco mais aí o que pode agregar nesse assunto aí. Muito obrigado pela pergunta, Rony. Bom, eu vou falar de 2 pontos aqui. Profissionalmente, eu não consegui nenhuma pessoa para dividir os meus pensamentos até hoje. Então, não tenho pessoas profissionais que compactuam talvez da mesma ideia, mesma linha de raciocínio, né? Mas se a gente for olhar para os meus vários anos de profissão, né? Eu tenho alguns casos que são muito assim significativos, né? Eu tenho um que eu gostaria de até começar com ele. É um menino jovem de 16 anos. Ele foi fazer atividade física porque, entre aspas, estaria acima do peso. Só que conversando com ele, ele estava muito chateado porque ele
tinha certeza que ele ia repetir de ano. E aí eu falei assim, que é isso, pô? Eu falei, de 1 a 100 aí, quantos por cento você acha que você vai repetir? Eu falei, cara, 99%. Eu falei, não, se tem 1%, vambora. Aí eu comecei a ajudar ele a olhar de uma outra forma, né? Então, fomos abrindo caminhos, né? Então, ó, se você olhar para aquele monte de nó, você não vai conseguir desfazer ele. Só que se você pegar um pedacinho e começar a desfazer os nós, você vai conseguir, com certeza, livrar tudo, né? E foi o que a gente fez. Eu fiquei por trás ali, ajudando, estimulando, né? E ele mesmo resolvendo. Então foi conversar com o professor, ele tinha dificuldade com o outro, então ele conversou, a gente montou uma estratégia para que ele pudesse colocar alguma... você me ajuda em tal coisa? Sim, na humildade, sabe? Posso estudar com você? Você me ensina? E aos poucos a gente foi conseguindo com que ele passasse de ano. Então, tivemos o êxito dele ser aprovado, né? Então, estava do 2º, foi pro 3º ano. Olha a importância do outro na vida. Nos aspectos físicos, né? Eu tenho alguns também, né? Principalmente, tem um caso, né? De um jogador profissional de futebol, né? Pra gente ver que tem todos os âmbitos, né? Então esse jogador profissional, ele chegou pra gente e ele só gostava da fisioterapia. Só do mais tranquilinho, porque ele não tinha tido os estímulos corretos, né, para se tornar um atleta, né? Então o que acaba acontecendo? A gente começou a mostrar para ele o caminho que ele teria se ele começasse a treinar, né? Ontem ele participou de um dos jogos da Copa do Brasil, né? O time dele, claro, não conseguiu passar à frente, porém é um jogador que desponta no Brasil. E ele falou, cara, se não fosse o seu trabalho, hoje eu não estaria aqui. Que ele chegou com um problemazinho de joelho, né? Um problema crônico, né? Devido à falta de preparação física, né? Hoje ele tem que conviver com isso. Porém, é uma outra pessoa hoje, né? E também do que as pessoas sempre costumam desejar muito, né? O emagrecimento fácil. O emagrecimento, ele não acontece assim do dia para a noite. Então eu tenho alguns casos, né, com perdas até de 30 quilos, né? E eu lidero com uma perda de 50 quilos. Então no começo da pandemia ali, sim, 2020, eu estava com 120 quilos. E aí eu fui para 80, peguei a Covid, né? Aumentei ali 10 quilos, eliminei mais esses 10, totalizando 50 quilos que eu eliminei na minha vida, né? Então eu acho que eu tinha que passar por isso também, né? Para dar exemplo para as outras pessoas. Você vivenciou isso, então você tem como propriedade falar isso, né, Leandro? Leandro, então assim, pra gente, o papo tá bom, nossa, que delícia, com um chazinho aqui não é melhor, né? A gente vai ficar aqui o dia todo, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os meus seguidores, para os seus também, que vão assistir esse bate-papo, nesse podcast. Qual a mensagem que impactou a sua vida e que você gostaria de deixar aí para quem está nos ouvindo? Falando um pouco da minha trajetória, para que impacte a vida das pessoas, eu quero deixar a seguinte mensagem, vou até olhar para lá, posso? Claro, fique à vontade. Por muito tempo, as pessoas de fora, elas percebiam a minha capacidade e os meus talentos, porém eu não era capaz de enxergá-los. E com isso, eu fui muito explorado. Então as pessoas exploravam muito da minha bondade, da minha capacidade, em diversas formas. Então, a partir até do ponto de vista de ser escritor agora, eu queria deixar essa frase para vocês. Persista, mas na sua história. Obrigada, gratidão aqui. Nossa,
Foi um bate-papo maravilhoso, com ótimas informações, pelo menos para mim fez sentido. Eu tenho certeza que para vocês também vai fazer muito sentido. Persistam, né? Persistência. É a mensagem que o Leandro Alface deixou aqui para nós. Eu vou deixar aqui, né, Leandro, o seu contato. Vai estar escrito aqui, viu, gente, no nosso YouTube, no nosso canal do Chá Comigo. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, do Instagram, Chá Comigo. Aline Fernandes, muito obrigada. Obrigada ao Leandro, que, eu agradeço muito. Né, e sucesso nas suas vendas, pra no nós. livro. Na sua carreira, em todos os sentidos. Um abraço à sua família, né? Porque a família é muito importante estar ao lado nos momentos mais desafiadores. Eles estavam, tenho certeza, né? Por isso que o Leandro está aqui, chegou onde está, porque ele teve um apoio, né? Então isso é muito importante, dar o apoio para o outro, acolher o outro da melhor forma. Obrigado, meu auxiliar, o Rony, que está aqui nos bastidores, me ajudando, me auxiliando. E aí, tamo junto, gente. Muito obrigada, um abraço para vocês, gratidão e até a próxima Chá Comigo. Até mais.